Então eu vou começar aqui a falar para o Marcelo, que hoje a gente está estudando o capítulo 26 do taoísmo. Aí a gente entrou num assunto aqui, numa discussão. Assim, eu conheço o pessoal, colocar Júnior. E aí ele colocou, eu falei para ele assim, que aqui é um restaurante vegetariano e ele não tem ficha de identificação. E eu como aqui há muitos anos e eu sempre fiquei com essa dúvida. Falei assim, Marcelo, como que você identifica seus clientes? Fala para mim, como que você identifica? Fala, explica para nós. Para explicar isso é meio difícil, né? Pela roupa da pessoa. Pela caráter de uma pessoa. Pelo cabelo, se tiver algum objeto no corpo. Aí deixa eu ver a folhinha que você falou. Aí ele escreve em chinês, né, para ajudar. Deixa eu ver aqui. Você já fez essa contabilidade? Aqui. Tá escrito o que aqui, ó? Mãe e filha. Mãe e filha. Mãe e filha. Não tem cor de roupa aqui, né? Não. Pode tirar um pouquinho da ordem. Júnior, esse já conhece. Vamos lá. E esse daqui, o que que tá escrito? Homem cinza. Homem de camiseta cinza. Gente, pensa numa pessoa que me ensina tanto. A mãe do Marcelo, o Marcelo, tem mais a esposa do Marcelo, tem a irmã, que é a Andréia, e eu estou muito feliz aqui com esse estudo do taoísmo, aprendendo muito com ele, e vamos finalizar, só para você explicar então sobre o pessoal, sabe, Marcelo, eu gosto de postar os seus vídeos, porque as pessoas gostam de aprender o que é o Tao Te Ching, e hoje nós temos várias literaturas aqui para a gente estudar comparadamente, ó, Tao Te Ching aqui, tenho 3 livros que eu trouxe, mas sempre o melhor livro é o dele. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre a organização da mente, por exemplo, quando você está tendo lá uma tribulação na sua vida, está com dificuldade de se relacionar no seu trabalho ou na vida familiar. Aí a gente entrou nesse papo de organização, né? Que é a sua contabilidade, tá ali, ó. Você coloca os caracteres das pessoas. Eu queria que você desse um recadinho para as pessoas sobre organizar a mente, acalmar o coração. O que o Tao tem para nos ensinar sobre isso? Bom, se nós queríamos compreender o Tao, primeiro nós temos que acalmar o nosso coração e a nossa mente. Mas como que acalmar a nossa mente e o nosso coração? Primeiro, você tem que resolver todos os problemas na sua vida. Mas se você não tem consciência pelo problema da sua vida, nem como para resolver. Por exemplo, é assim, você cometeu um erro. Você cometeu um erro, mas você não concorda com esse erro que você fez. Então, nem dá para resolver nada, coisas na sua vida. Você deixa erro aí. Então, geralmente as pessoas não concordam com o seu defeito ou seu erro. Por quê? Porque eles vivem desse jeito quando era pequeno até agora. Só quando você achou o seu erro, concordou o seu erro, então, naturalmente, você vai mudar ou corrigir esse erro na sua vida. Que você quer dizer que, na maioria das vezes, a gente não aceita que errou, né? Pela psicologia, a gente chamaria isso de falta de humildade, seria isso? Sim, por isso é que nós estamos faltando isso, pois nós não concordamos com o nosso defeito. Por isso, quando a pessoa está falando mal de você, o que você sente? Raiva. É assim, né? Por que ficar com raiva? Porque eu acho que a pessoa está errada e eu estou certa. Então, quando você está entre uma relação de um chefe e um funcionário, se o chefe sempre fala defeito do funcionário, então o que o funcionário sente? Fica com raiva também do chefe. Então, troca lugares. Então, o chefe ser funcionário, então, claro, né? Chefe acima ainda tem um chefe, né? É, tem chefe acima do chefe.
No caso, eu sou uma chefe que tenho mais 2 chefes acima de mim. Até que você pode ser chefe de todas as pessoas, por exemplo, o presidente, mas ainda tem o povo falar defeito dele. Isso. Por isso, quem é chefe do presidente? É os povos. Isso. Então, a única coisa que você pode fazer é fazer uma reflexão pelo seu erro. Então, se você queria evoluir o seu espírito, então você tem que ter em mente, eu estou errado. Primeiro, conhecer o meu erro. Me conhecer, né? Que você tinha falado. Primeiro, você tenta conhecer o seu coração. Ver da onde tá vindo esse sentimento, essa semente. Lembra lá em 2014, quando a gente começou a estudar o taoísmo, vocês me ensinaram que a semente das emoções, ela brota no coração. E depende muito do que a gente rega, do que a gente arranca. Tipo um brotinho, né? Ela tá brotando, você tem que alimentar ou não alimentar. Seria mais ou menos isso? Bom, o nosso coração é como um terreno. Na verdade, é que você pode resistir ou recusar, não receber dessas coisas negativas. Você também pode aceitar ou essas coisas, mas geralmente as pessoas recebem sem consciência. Receber assim, naturalmente, você nem consegue recusar, resistir e tudo receber. Parece o nosso coração é como uma casa aberta. Todo mundo pode passar e morar, pode pisar, pode usar. Entrar com o pé sujo de barro, fazer o que quiser. Sim, sim. E aí a gente não para se auto-observar, para se autocurar, para se limpar, para pedir o perdão para quem tem que pedir, para se corrigir, na verdade, né? Nós não recusar. Não sabe como que fazer. Se bem que o Lao Tse ensina que você tem que ser bem da paz, que você não pode ser reativo, que você tem que observar as coisas, que você não pode fazer esforço muito grande, não é mais ou menos isso? Que você tem que ter a sabedoria da água. Por isso é assim, quando você acontecer uma coisa, deixa você raiva. Na verdade, não é essa coisa deixa você raiva. É que seu coração tem semente de raiva. Isso, verdade. Não é a coisa, né? Porque a coisa tá lá. A mesma coisa que acontece e me deixa com raiva, ela pode acontecer para um colega do meu lado e não deixar ele com raiva. Então, tudo depende do solo que está o meu coração, é isso? Pois é a mesma coisa, porque só você fica com raiva e os outros não. É verdade. Então, quando você pergunta como que vocês podem ignorar essa coisa, não fica com raiva? Não estou nem aí. Não está ligando com aquela coisa. Só você está ligando. Então, você tem que aprender como desligar. Isso, muito bom. Mas como desligar? Como desligar, né? E você me fez uma pergunta assim muito interessante aqui que eu até anotei, né? Acalmar o coração. Ele falou: você pratica tanta yoga, pratica tanta meditação, isso resolve para você? E eu te respondo: na hora resolve, mas não resolve a raiz do problema. E você me ensinou que para resolver a raiz, o que eu tenho que fazer? Na verdade, você tem que, quando você fazer meditação, é um tempo para você se conhecer. Na verdade, você tem que fazer uma reflexão, porque a sua vida é tão dificuldade, tão difícil, tão raiva, tão coisas. Toda coisa tem uma causa, né? Tem uma origem. Tudo tem uma origem. Então, fazer uma reflexão pela sua vida, ou observação pela sua vida. Observar da onde brotam, né, esses sentimentos. Esse é um ensinamento para todos, né? Nós estamos vivendo numa sociedade que gera muita ansiedade na gente. Então, o Tao Te Ching é um estudo muito profundo, muito difícil,
Não é fácil, eu trago aqui vários livros e hoje a gente estava falando de centro e base, de chefe. Posso ler esse daqui só para finalizar para o pessoal aqui, que a gente quer que todo mundo aprenda sobre o taoísmo. Então, assim, o pesado é a raiz do leve. A serenidade pode dirigir a agitação. Assim, o homem nobre, embora marche o dia todo, nunca se afasta dos recursos da subsistência. Ainda que viva rodeado de glória e esplendor, mantém a transcendência. Então, ó, ainda que ele tenha todo um conforto, ele tem que se manter nessa transcendência. Como é possível um governante, senhor de milhares de carros de guerra, privilegiar a si mesmo e negligenciar o império? Se prestigiar o leve, perde a raiz. A gente começou lendo esse texto e até agora eu não entendi essa frase. Se prestigiar o leve, perde a raiz. Agora vamos ter que aprofundar nisso. Se agitar, se perde a soberania. Até aqui tudo bem. Essa agitação, ela atrapalha bastante, né? Você consegue me dar uma explicação? Vai ficar longo esse vídeo, mas eu acho importante, pessoal, tentar entender um pouquinho do tal. Bom, eu vou dar um exemplo mais fácil. Então, o pesado é a raiz do leve. Como assim? Então, você tem que saber, como agora que eu falei, né? Então, nosso coração é como uma casa aberta. Então, todo mundo pode entrar, então, e pode te levar. Mas por quê? Porque você não se sente pesado ou tipo importante. E você está faltando autoestima. Tá. Então, e às vezes é fácil pessoas incomodar a sua mente. Tá. Então, seu chefe pode incomodar a sua mente. Até que seu funcionário também pode incomodar a sua mente. Até sua família, até seus amigos. Qualquer um pode entrar na sua mente e mexendo na sua mente. Tá. Mas nós já perdemos aquela capacidade de, como assim, eu não sabe aquela palavra. Blindar. Organizar, ou como assim, sabe o que é certo e o que é errado, o que é correto, o que é incorreto. Ter uma postura mais firme e se não ficar tão vulnerável, seria isso? Sim, parece essa casa sem dono. Sei. Então, sem dono significa essa casa é leve. Então, só quando fica... Então esse leve tem um sentido negativo mesmo no texto. Quando tem o dono da casa, então o dono vai saber como que organizar uma casa. Entendi. Talvez vai fazer uma porta, uma janela. E não vai deixar qualquer pessoa entrar de qualquer jeito, para entrar, tirar o sapato, Sim. ter alguma organização. Sim. Que seria, aqui no Brasil, utiliza-se um termo pejorativo, assim. É um termo baixo, mas eu vou falar porque aí a gente está gravando esse vídeo para compartilhar o estudo do tal mesmo para as pessoas. Aqui eles falam assim, essa casa está uma zona. Já ouviu falar isso? É porque ela já ouviu porque ela é brasileira, né? Mas o Marcelo é de origem taiwanesa. Mas as pessoas falam isso, isso aqui está uma zona, ou seja, está faltando ordem, está faltando organização. A gente precisa, então, que nem você falou, né? Organizar. Eu estava querendo mesmo entender esse sentido da palavra leve. Então, leve quer dizer que não tem raiz, que não tem dono, que não tem proteção, que está vulnerável, que qualquer um entra de qualquer jeito e bagunça tudo, seria isso. E mais importante, como que deixa essa casa tem tom? Mas como que deixa? Essa casa tem tom. Essa casa tem dono. Como que eu faço para mostrar que essa casa tem dono? Precisa a fé. Só a fé? Fé. Geralmente as pessoas não têm uma religião, não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Então, e até que entre a religião, não considera que ele já é uma pessoa firme com Deus. A religião, ela ajuda você a se religar com Deus, mas há controvérsias, né? Muitas religiões que manipulam as pessoas, que seria uma outra aula.
Então, Digital. por isso é assim, quando você está faltando fé, você é como uma árvore sem raiz. E hoje em dia a religião não ensina sabedoria, não, um conhecimento correto para nós podermos conhecer o que é Deus. Entendeu? Por isso é que se aconteceu, eles emprestou o nome de Deus e fazer coisas que eles por desejo deles. Então surgiu o nome de Deus. Mas nós não temos uma coisa correta para conhecer Deus certinho. E agora todas as pessoas estão faltando fé. Então, como uma casa está aberta, deixa todo mundo mexendo. Qualquer um vai pegar tudo, vai abrir a geladeira, vai empurrar a geladeira com o pé, vai entrar com o pé sujo. Sim. Quando você sem fé, você não acredita em nada. Quando você não acreditar, você nem realizar, nem praticar. Ah, entendi. O seu coração parece Uma terra de ninguém. sim. Entendi. Todo mundo pode plantar raiva, ter essas coisas. Ah, tá ficando claro agora pra mim. Mas como que construir fé correta dentro do nosso coração? Primeiro, conhecimento correto. Conhecer o Deus de uma forma correta. Procurar. Como que você está estudando tal? Eu estou estudando tal. Sim. Então, nós temos direito, também é responsável, obrigatório, que passar dessas coisas corretas para você. Então, sim. Então, e agora, como acreditar o tal pode mudar a sua vida? Fazendo esse exercício, né? Primeiro de vir aqui para colher o ensinamento de vocês, tentar praticar o tal, a sabedoria do tal. O tal não pode ser definido, né? Porque a tudo ele se aplica. Por isso é que se você queria, estudar o tal, então você tem que acreditar essa coisa totalmente pode mudar a sua vida e praticar e realizar. Se você só escutar como esse tal é como um conhecimento, como o livro do material da escola, Uma teoria. Na verdade, isso não ajuda muito. Não é suficiente. Sim, você nem acredita, mas você faz estudo. Então, essa verdade virou conhecimento. Não vale a pena. Não vale a pena. Sim, só quando você acredita e você começa a praticar, então isso vai valorizar a sua vida bastante. Então, como que eu disse, se você não, se conhecer, então você pode, pessoas falam seu erro, ou você está falando, você fica nervoso, você não concorda, e você nem queria fazer reflexão. Então, não adianta você escutar bastante verdade, porque 3 venenos: raiva, cobiça, ignorância. Então, nós somos ignorantes. Somos. Então, nós não queríamos saber opinião ou conselho ou coisas boas das pessoas. Até pessoas estão corrigindo coisa que você fez errado. Você não agradece. Você fica bravo com aquelas pessoas. Você não queria fazer reflexão. Verdade. Bom, quando você aceitar, você acha isso é bom para você. Sim. Aí eu até agradeço. Peço desculpas pelo erro e ainda agradeço por ter me mostrado o erro. E dessa maneira eu estou no caminho do tal. O ensino da verdade do Só tal. quando você fez isso, então você está encaminhando. Então, homem santo não, não fala erro das pessoas. Não aponta os erros. Sim. Na minha terra tem uma frase que fala assim: homens santos, bastante erro, defeito. Humanos, pouco erro. E
ladrões não têm erro. Nossa, mas agora você vai ter que explicar isso daí. Mas porque A mamãe prestando atenção. Ah, ela é linda. Mas Fala. porque homem santo cheio de defeito, porque ele sempre faz reflexão, sempre acha novo defeito dele e Ai, gente, que sabedoria incrível! corrige. Humanos Humanos, poucos mais ou erros. menos. Porque algumas vezes ele vê o erro, outras vezes não. é que ignorou o seu erro. Gente do céu, cada vez mais. E bandido, Bandido nunca vai enxergar o erro dele. então, por isso é que porque nós não conseguimos ser iluminados, por causa que nós somos ignorantes. Até que você escutou a verdade, você naturalmente você fecha o livro e deixa para lá e fazer sua coisa que você gosta. Você tem vontade de se iluminar com a sabedoria do tal? Tá me perguntando? Tô te perguntando. Eu tô te perguntando. Claro que sim, né? Porque eu acredito praticar o tal pode mudar nossa vida, mas é por causa que nós estamos caminhando. É verdade. Vamos caminhar juntos, né, Marcelo? Nossa, sua irmã vai ficar tão orgulhosa de você. Como que você me ensina tão bem. Lembra no comecinho? A Andréia só falava e você quase não falava, né? E o seu vocabulário aumentou tanto, né? Vocabulário português, né? Porque o chinês você já tem. Bom, é que quando você compreender a verdade, naturalmente você tem vontade de compartilhar. É por isso que eu tô querendo aqui compartilhar com o pessoal. Sim, você tem vontade de compartilhar coisa maravilhosa de Deus. Então, claro, né? Eu falar Deus, às vezes vai com seu Deus é o tal. Nada a ver. Nada a ver, porque o tal nem tem nome, né? Nem tem nome. Então, fala que as pessoas têm uma mente assim, você é budista, então seu Deus é Buda, então você é taoísta, você nada a ver, porque é como assim, porque tal é diferente, então tal não é de ninguém, nem de nada religião. Tá para entender? Buda não é de budista, Jesus também não é de católica. Então, só que como que nós podemos emprestar esses nomes e realizamos o desejo? Praticando o tal, né? A verdade. E não praticar a verdade que eles deixaram. Maravilhoso. Saindo correndo do meu trabalho para vir na minha aula de taoísmo. Hello! Eu trouxe aqui. Eu trouxe 1, 2, 3. E mais o seu livro. Esse é novo, ó. Tá esperto, hein? Comprei agora mês passado esse daqui no sebo. Pra gente fazer uma comparação.